Deus, Salmo, eu recebo essa oração inicial, viu, Nato? Em nome de Jesus, tenho certeza que sairemos daqui abençoados em nome de Jesus Cristo. Salmos, o livro de Salmos, né? E o salmo que nós vamos meditar é Salmo 125, verso 1. Glória a Deus, bênção demais. O texto da palavra de Deus, queridos irmãos, diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Vou repetir: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. A mensagem de hoje, a mensagem que Deus coloca no meu coração, a mensagem que Deus ministra nas nossas vidas, nesta noite de domingo, é a respeito de confiança em Deus, aprendendo a confiar em Deus. Essa é a mensagem. Eu creio que você sairá daqui nesta noite ainda mais abençoado, ainda mais cheio da graça, ainda mais cheio do conhecimento da palavra de Deus, cheio do favor de Deus em nome de Jesus, amém? Dá um sorriso para quem está do teu lado aí e fala para ele assim, ó: você está no lugar certo. Fala para ele: você está na igreja de Jesus. Fala para ele aí. E você vai ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus por isso, é bênção demais. Aprendendo a confiar em Deus. Como eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Como nós precisamos. São tantas coisas na nossa vida, são tantos desafios na caminhada de fé, são tantos gigantes que aparecem diante de nós. E nós precisamos entender esse assunto sobre confiança. Confiar não é tão simples assim não é tão fácil. Parece ser fácil, mas não é. Confiança exige muita fé, e para isso Deus te trouxe aqui, porque não tem como ter uma confiança tremenda, não tem como ter uma confiança em Deus se nós não tivermos fé na palavra de Deus. É muito importante, essas coisas estão linkadas, a fé na palavra, isso vai gerar em você confiança em Deus. Enquanto muitos estão aí fora, enquanto muitos estão aí buscando se apegar em alguma coisa, enquanto muitos estão se apoiando em carros, em cavalos, para eu te falar numa linguagem bíblica, eu prefiro e eu ensino também a nossa igreja, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, a não confiar em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O texto aqui da palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, o monte de Jerusalém. Aí diz que não se abala, mas continua firme para sempre. Ao ler esse texto eu já lembro da parábola que o nosso Senhor Jesus contou. Qual parábola, pastor Coutinho? A parábola do homem que fez a sua casa sobre a rocha e o homem que fez a sua casa sobre a areia. É uma parábola. Foi construída uma casa sobre a rocha e outra sobre a areia. O que me chama muita atenção é que tanto o homem, a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, quanto o que construiu a sua casa sobre a areia, os ventos, o alagamento e a chuva forte vieram da mesma maneira. Não quer dizer que se você está com a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, isso não quer dizer que os ventos fortes irão bater, isso não quer dizer que a chuva forte não virá. Não, as dificuldades vêm. A grande diferença é que se nós estivermos com a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, então nós não vamos abalar, nós não vamos cair, nós vamos permanecer firme em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já lembra, consegue colocar na sua mente, atrás da sua memória, tantas pessoas que se converteram junto com você, ou amigos, pessoas da igreja, e muitas dessas pessoas já não estão mais no Evangelho, já não estão mais, se esqueceram, desviaram, deixaram a fé, para você ver como que é difícil, como que é complicado, triste essa notícia. Deus quer que eu e você permanecemos firmes na fé. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Senhor. Meu irmão, preste atenção, não faz sentido a gente começar bem e depois a gente parar no meio do caminho. O apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante.
Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida. Não pensa, meu irmão, que combater o bom combate vai ser algo natural, automático na sua vida, que não vai. É mais fácil descer do que subir, é mais fácil estragar do que consertar, é mais fácil destruir do que construir. É mais fácil você descer no sentido retroceder na fé do que você avançar. Por quê, pastor? Se você ficar parado. A fé, ela exige uma fé contínua. Deus exige uma fé contínua para você continuar a perseverar, a avançar, caminhar. Não faz, pastor, eu era muito usada por Deus antigamente. Pastor, eu era muito usado por Deus antigamente. Pastor, eu ia muito nos cultos. Não importa se você começou bem. Você precisa começar bem, permanecer bem e terminar bem. Eu quero dizer aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, é por isso que eu prego e ensino a nossa igreja, que você vai permanecer bem e você vai terminar bem no nome de Jesus. Quando eu digo que é muito mais fácil você descer do que subir, eu quero dizer que se você parar, deixar, como o Zeca Pagodinho dizia, deixa a vida me levar, a vida me leva eu, você vai perecer, você vai se desviar, você vai travar, mas você precisa do quê? De energia, força, unção, coragem. Jesus Cristo disse em João 16:33, nós não vamos abrir, só anote. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter coisas que vão pressionar vocês. No mundo vocês vão ter ataques do inimigo, do mundo, as tentações, ataque do seu homem exterior, mas vocês precisam perseverar. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, mas vocês precisam perseverar. Por quê? Porque eu venci o mundo, disse Jesus. Quando Jesus diz tenha bom ânimo, isso não quer dizer que é para você ficar só dando risada. Não. Bom ânimo aqui no original quer dizer tenha coragem. O Senhor Jesus está dizendo para você e para mim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem. Tenha coragem. Será que tem alguém aqui nessa noite que vai ter coragem de ir até o fim? Eu começo a levantar a minha mão. As pressões virão, as tempestades virão, a chuva forte virá, mas eu vou permanecer no Senhor e não vou ser abalado. Sabe por quê? Porque se isso é possível, eu quero isso para a minha vida. Eu não sou da turma que retrocede e é destruída. Eu sou da turma que avança, persevera, continua crendo e é salvo. Só quem também pertence a esse grupo, levanta a mão e diga aleluia. Vamos abrir pode aplaudir Jesus, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10:35. Depois a gente volta nesse texto. Olha lá o que o texto diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Quantos estão lendo o texto aqui junto comigo? O Senhor Deus está dizendo não perca a confiança. O Senhor Deus não está dizendo persevere de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, existem regras nesse jogo, amém? Existem regras na fé e nós precisamos perseverar de acordo com essa fé. Fiz uma live abençoadíssima com o pastor de Naviraí, Mato Grosso do Sul, pastor Samuel, que foi uma live a respeito da graça de Deus. Hoje, como não está moleza, né? Por quê, pastor? Tantos ensinos distorcidos que não é a graça, é a graxa que escorrega, faz o povo escorregar. Mas graças a Deus, meu irmão, que nós estamos aqui caminhando e ensinando a graça de Deus, né? O que é a graxa que escorrega? Não submeto a autoridade nenhuma. Não, eu não preciso de igreja. Não, eu não preciso. Gente, tem muita gente que vai ter uma surpresa quando chegar lá em cima. Sabia que lá no céu você vai ter 3 surpresas? Sabia disso? Sabia? A primeira, que quem você achou que não estaria, vai estar lá. A segunda, quem achou que estaria, você vai ver que não vai estar. E a terceira, você vai estar lá. Pastor, mas para eu chegar lá, o que eu preciso, pastor? Presta atenção aqui, meu irmão. Permanecer firme na fé em Jesus Cristo. Não é Jesus mais alguma coisa. Jesus é exclusivo na minha vida, para minha salvação. É permanecer nele. Aleluia. Oh, glória a Deus. É permanecer na fé. A luta está grande, pastor. Tchau, vou embora.
Se nós formos embora, Deus continua sendo Deus. Posso falar tudo? Fala ou não fala? Tem coisa que me chama assim para falar, sabe? Não, Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou sair da tua presença. Como se Deus falasse: não, pelo amor de mim mesmo, não saia. Tem crente que é muito estrela. Tem crente que tinha que colocar um tapete vermelho para ele entrar na igreja assim. Eu preciso de Jesus, irmão. Ele fazendo ou não fazendo, eu preciso perseverar nele. Ele fazendo ou não fazendo, eu preciso perseverar. Eu preciso ficar firme com Ele, porque Ele sem eu, Ele é Deus. E eu sem Ele, eu sou minha pior versão. Mas eu nunca vou ficar sem Ele, sabe por quê? Porque eu não quero ficar sem Ele. E eu oro para que Ele permaneça comigo, me segurando com as suas fortes mãos. É por isso que eu quero dizer para você, Igreja Pleno Evangelho, visitantes aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, persevere na fé. Olha o texto: portanto não percam a confiança que vocês têm, porque ela tem grande recompensa. Já agora quem está do teu lado fala assim: se você está com Jesus, persevere. Não vai ser moleza, mamão com açúcar, pastor? Não vai, você vai ter um monte de tentações. É tentações de falsos ensinos, é tentações de pecado, é muita tentação você vai ter, mas você vai ter que ser firme, perseverante. Tem que ser que nem o Rodrigo, animado, aleluia, glória a Deus, amém, irmão? Olha lá, o texto continua no versículo 36. Vamos. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, não é viver por viver, você tem que viver fazendo a vontade de Deus, amém? Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Que promessa é essa que eu estou te falando? Versículo 37, quantos me escutam, digam amém. Estou na leitura da palavra, honre a palavra. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Quem que vem, meu irmão? Por que eu vou acreditar nele? Porque a Bíblia diz que ele viria, ele veio. A Bíblia diz que ele morreria, ele morreu. A Bíblia diz que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Agora a Bíblia diz que ele vai vir e eu não vou acreditar? Estou doido? Eu acredito, e ele vai vir a qualquer momento buscar a tua igreja. Olha lá, aquele que vem virá e não demorará. Versículo 38, pega essa, irmão, crente. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. O que tem acontecido que tem desanimado você? O que tem acontecido que você tem... pastor, sabe, não está muito legal. Ei, problema vai vir, dificuldades virão, irmãos complicados virão, falsos irmãos virão também. Vai falando aí, vai pensando, tudo de ruim vai vir. Uma coisa que não vai, que você não precisa nem orar pedindo, é as perseguições e aflições. Senhor, manda aquela aflição daquele dia, aleluia. Não adianta, vai vir. Senhor, manda aquele problema, vai vir tudo. Mas já se prepara. Meu irmão, eu preciso ser real para você. Eu não posso ficar aqui na igreja e pregar, vai ser agora tudo mar de rosa. Na primeira batalha você vai travar, você vai parar. Eu preciso dizer para você o seguinte, que vai, pastor, mas pastor está pregando isso aí. Eu vou continuar pregando. Você vai ter um monte de problema, mas segura firme, fica firme, fica firme. Por quê? Porque grande será a nossa recompensa. Eu e você, nós não somos daqueles que retrocedem. Olha lá o texto, a minha alma, isso, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Preste atenção aqui, hein? Deus não se agrada de quem retrocede. Deus não se agrada de quem volta. Deus se agrada de quem caminha firme na fé. A fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus. Continua firme. Quem mandou largar a simplicidade do evangelho? Quem mandou largar? Tem gente que vai passando o tempo, vai conhecendo tanto das escrituras sagradas, que vira um doutor e se esfria. O que é isso que vai esfriar você?
Você tem que crescer, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, mas permanecer o quê? Pode ter um monte de luz, pode ter luz de Deus mesmo na sua mente, mas nunca deixar o fogo no seu coração, nunca deixar o fogo do Espírito Santo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, já faz um tempo, já desde 2008 até então, que eu não paro de estudar as Escrituras Sagradas. Eu vou te falar, e a cada dia que eu estudo, mais eu continuo crendo em milagres, mais eu continuo crendo nos dons espirituais, mais eu continuo crendo no Deus que faz milagres ainda hoje. Quarta-feira eu estava orando aqui para uma pessoa, descobri um problema da pessoa, manifesta o demônio na quarta-feira. Está aí o problema. Hoje eu vi algo interessante, que me parece que não existe mais demônio, parece, nas igrejas, sim ou não? Não fala mais disso. Não, é coisa da cabeça. É doença tal, é doença A, doença B, doença C. É demônio. Eu já expulsei demônio de pessoa que o caminho estava travado, destravou. Demônios continuam ainda oprimindo pessoas. E a igreja precisa continuar crendo no Senhor Jesus, que liberta pessoas desses espíritos malignos. Jesus não disse, os sinais seguirão no primeiro século, os sinais ficarão no segundo século. Não, Jesus disse, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Crente precisa acreditar nisso. Crente precisa acreditar nos dons espirituais. Eu não esqueço de um pastor de uma das maiores igrejas que eu já vi, Casa de Deus, Guatemala, Cashluna. Ele disse que no começo do ministério dele tinha alguém lá muito rico na igreja dele, e esse alguém ia dar um salão para ele, um prédio. E ele sabia que se ele manifestasse o poder do Espírito Santo, aquele cara não gostava disso, ele era tradicional, ele iria embora e o Cashluna perderia o salão. O Cashluna, sabe o que ele fez? Ele deixou Deus usar, manifestou o poder do Espírito Santo. Realmente ele perdeu o salão. O cara não deu o salão, porque não era a linha do cara. O cara foi embora, mas a unção permaneceu. Hoje é uma das maiores igrejas da América Latina, igreja da América Central. É uma das maiores igrejas do mundo, uma das. Casa de Deus em Guatemala. É uma escolha que você faz. Eu não vou me envergonhar do evangelho poderoso. O que me trouxe até aqui, sabe o que é? É a unção do Espírito Santo. Eu vou continuar crendo na unção, vou continuar crendo no poder do Espírito Santo, eu vou continuar crendo nas línguas estranhas. Eu sou assim, é dessa forma, nasci assim. Gabriela? É dessa forma que nós temos abençoado centenas e centenas de pessoas. Olha para quem está ao teu lado, diga assim para ele assim, ó: se você não gosta do poder do Espírito, fala para ele, está no lugar errado. Amigos, amém? O texto continua dizendo, versículo 39: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Ok, não recebe, eu recebo, amém. Mas somos da fé, 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 para a preservação da nossa alma. Eu sou da fé, você é da fé. Você vai perseverar até o fim no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que, pastor, eu vou perseverar até o fim? Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Aplaude a Jesus, aleluia. Volta aí, 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Essa segurança da cidade santa, né, da cidade de Jerusalém, ela inspirou aqui o salmista, né? Ela inspirou o salmista para fazer este louvor, para escrever este louvor. Ressaltando o que? Ressaltando a eterna segurança dos que creem no Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de confiança, querido irmão e irmã, quando nós falamos dessa palavra confiança, nós estamos falando de sentir-se seguro, acreditando no caráter de alguém. É estar bem, tranquilo, seguro. Quando eu confio, eu estou acreditando no caráter dessa pessoa que me pediu a confiança. Sendo assim, o confiar em Deus é a
plena certeza, convicção no caráter do nosso Deus. Confiar em Deus é a segurança do caráter dele. Confiar em Deus é crer e descansar do que, pastor Coutinho? De que Deus é o que Ele diz que é. É crer e confiar e descansar de que Deus faz o que Ele diz que faz. É crer e confiar no Deus que diz que está conosco, e é confiar de que Ele está conosco. Para conhecer a Deus, meu irmão, minha irmã, basta a gente permitir o Espírito Santo dirigir a gente nas páginas das Escrituras Sagradas. Na palavra de Deus é revelado que Deus é fiel. Na palavra de Deus é revelado que Deus, Ele não mente. Na palavra de Deus é revelado que Deus, Ele é justo e que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Uau! Olhar na palavra de Deus, confiança em Deus, meu irmão e minha irmã, é o descanso que podemos dar para a nossa alma. Pastor, como eu vou ter sucesso em confiar em Deus? Presta atenção aqui. Você vai ter sucesso em confiar em Deus quando você confiar na palavra escrita dele. Você não vai conseguir ter uma confiança num Deus invisível se você não ter confiança naquilo que Ele manifestou, declarou, se mostrou, se revelou por meio da sua palavra. Meu irmão, preste atenção aqui. Deus e a sua palavra, Deus e a palavra dele é uma coisa só. Meu irmão, Provérbios 35, olha só o que o texto diz para os nossos corações. Toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra. E Ele é escudo aos que nele confiam. Pastor, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, pastor? Número 1, o Senhor tem o controle da vida do crente. Deus tem o controle das nossas vidas. Ele tem. O Senhor Jesus disse em Mateus, nós vamos abrir Lucas 12, 7. Quando chegar aqui em cima você fala um amém bem forte aí, glória a Deus. Esse amém deu uma desafinada, hein? É nada, tá forte, tá na bênção. Lucas 12, 7 diz o Senhor Jesus: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Jesus tinha falado a respeito dos pardais aqui. Olha só o que o Senhor Jesus disse: até os cabelos da cabeça de vocês. Aqui não está falando do mundo todo, embora Deus tenha o controle disso, mas está dizendo que o crente, o filho de Deus, o Senhor Deus, tem o controle de sua vida. Você pode confiar, você pode tranquilizar o teu coração, você pode ficar em paz, porque o Senhor tem o controle da sua vida. Quando eu digo isso, que o Senhor tem o controle da sua vida, eu não quero dizer que Deus está no controle da sua vida, no sentido de que Ele força você a fazer uma coisa que você não quer. Não, a vida é tua. Você tem um livre-arbítrio. Você tem as suas escolhas. Pastor, Deus não conhece o futuro. Deus conhece o futuro, Ele é onisciente. Mas o nosso Deus não interfere nas nossas decisões. Se eu e você submetermos à vontade de Deus, então nós teremos uma vida abençoada e próspera. É para isso que nós estamos aqui. Que bonito você veio aqui nessa noite de domingo ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem as nossas vidas nas mãos dEle. Você pode confiar, você pode tranquilizar o seu coração. Olha que verso: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos
contados. Pastor, o que vai ser do dia da manhã? O que será que vai acontecer comigo amanhã? Qual decisão tomar? Pastor, o que vai ser de mim no futuro? Às vezes nós não passamos tempo esquentando a nossa cabeça com essas coisas. Às vezes sim. Mas Deus vem aqui com essa palavra para falar no meu e no seu coração, dizendo o seguinte: só continue caminhando e fazendo o que eu estou te pedindo, que o seu futuro está nas minhas mãos. Livro de Jeremias 29:11. Vamos ler o texto. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 29:11. Aleluia. Quantos estão recebendo essa palavra? Diga amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O que Deus pensa de você são pensamentos de paz. O inimigo tem dito para os corações de muitas pessoas aqui, dizendo: desista, para, você não tem mais jeito. Em nome de Jesus eu venho aqui, através dessa palavra, quebrar toda essa palavra contrária da parte do inimigo. E eu quero dizer para você o seguinte: olha, existe na presença de Deus um futuro abençoado para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos. Aleluia. Pastor, por que eu devo crer, pastor? Como eu vou conseguir confiar na palavra de Deus, no nosso Deus? Salmo 118, versículo de número 6. Olha só, Salmo 118, versículo 6. Você precisa crer nisso, que o Senhor está com você nesta batalha, que o Senhor está com você. Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. Meu irmão, não adianta, minha irmã, meu irmão, não adianta você levantar cedo, não adianta você levantar e dizer o seguinte: pastor, parece que Deus não está comigo, pastor, parece que as coisas não acontecem na minha vida, pastor, parece que as coisas não vão. Não adianta, não vai ajudar a declarar essas coisas. Não declare o que você está vendo ou vivendo, declare o que a palavra de Deus diz: eu não vou temer, o Senhor está comigo, eu não vou temer. Ei, meu irmão, essas declarações de fé irão confundir o nosso inimigo. E além de confundir o nosso inimigo, a nossa mente, o nosso coração vai se encher da palavra de fé, de confiança. Meu irmão, quando a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, meu irmão, dura coisa é tentar resolver problema em guerra, com o coração em guerra, tribulado. Dura coisa é tentar resolver os problemas, tomar uma decisão com o coração disparado. Coisa boa é resolver problema quando o coração está em paz. Aqui está o papel da oração. Tem gente que fala: eu vou entrar no quarto e vou sair, está resolvido o problema, pastor? Tá, mas não resolveu. Se resolveu aí dentro, se resolveu a tribulação aqui dentro, aí fora é fichinha. O mais difícil é aqui, ó. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, pequena será a sua força. Davi não tinha força de Golias. Davi não tinha habilidade, talvez, de manusear uma espada como Golias. Davi não tinha nem armadura como Golias, mas Davi tinha uma coisa: o que? Confiança em Deus, atitude de acordo com essa confiança. O leão, ele não é o maior da selva. O leão não é o mais forte da selva, não é o mais pesado da selva, ele não é. Mas todos os animais ali, vou te falar, tem medo do leão. Por quê? Mentalidade, atitude. Deixa eu te falar, tem muita gente que não consegue viver ainda o que Deus tem por causa de uma mentalidade que está travando você. E eu venho aqui no nome do Senhor Jesus Cristo dizer para você o seguinte: você vai mudar de mentalidade. Você vai mudar de mentalidade. Sabe o que é mudar de mentalidade? É reprogramação de mente. Você não vai pensar mais como pequeno, miserável, fraco, lascado, quebrado. Não, não. Você vai pensar: eu sou filho de Deus. Deus está comigo, o Senhor está comigo, Deus está comigo. Ei, se levanta na sua casa, meu irmão.
Vai na sua casa e se levanta. Para de ficar dizendo: ai meu Deus, meu Deus. Começa a se levantar. Levanta, olha no espelho, ou não olha no espelho, olha onde você quiser, mas diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou derrotado. Não. Meu irmão, tem um texto que me deixa muito entusiasmado, que é o filho pródigo. Ele volta para casa, sabe como? Antes, ele volta para casa com aquelas pernas, pastor. Calma, mas antes de usar as pernas, ele usou aqui, ó. A Bíblia diz: caindo em si, caindo em si, caindo em si, caindo em si. Ai, meu irmão, esse caindo em si vai acontecer, hein? Um dia eu fui viajar lá para Naviraí, antes, né? Foi uma viagem antes, lá na Naviraí, lá, mas longe, Mato Grosso, longe. Primeira vez que eu fui lá, 3 vezes que eu fui, que eu me lembro. A primeira vez, meu irmão, eu estava, se eu não me engano, eu não vou saber ser exato os valores aqui, mas acho que eu estava com R$118, talvez. E naquele contexto, o pastor que eu estava acompanhando, ele iria pregar. Eu só fui para acompanhar, ouvir a palavra. E o pastor que ia pregar, obviamente, a igreja custeou o hotel para ele. E eu ia ficar na casa de alguns irmãos lá. Mas eu olhei aquele hotel e falei: rapaz, eu vou proporcionar uma experiência para minha esposa. Não dei risada, meu irmão, não dei risada, porque pastor, mas agora não tinha condições e por aí vai. Mas depois de velho, pastor, depois de velho, é isso aí. Cada história. Você conheceu o hotel 5 estrelas com 8 anos de idade. Eu fui com... Você conheceu a praia com 10 anos de idade. Eu fui com lá, pô. Né? Olha o rosto de vocês, que riqueza que vocês são, ó. Ricos. Mas a minha realidade foi outra. E eu cheguei e falei: rapaz, eu só peguei um hotel lá em 2009. Foi ainda quando eu trabalhava num lugar ainda que pagou tudo e foi. Mas esse aí eu falei: rapaz, eu vou proporcionar um hotel aí para minha esposa, cara. Só que aí, quanto que é? Não vou contar em detalhes aqui, né, irmão? Só para resumir. O cara falou o preço, mas o cara passou o preço errado, porque ele achou que eu estava sozinho. Aí eu cheguei com a esposa, ele fez aquela cara, achou que eu tinha enganado ele. Eu acho que ele falou: pastor, sem vergonha, me enganou. Falou que tinha uma e... Ok. A hora que eu estava descendo, ele falou: viu, pastor, o preço que eu te passei é outro preço. Eu já estava nervoso, já, porque já tinha acontecido algumas coisas, dos outros falar um preço, depois falar outro. Já aconteceu com você já? O cara fala um preço, fala um outro, né? Ok. Meu irmão do céu, eu falei: não. Ele falou: não, pastor, mas eu vou ofertar na tua vida. Eu falei: não, o que é justo é justo. Eu não sabia que tinha que falar que eram 2 pessoas. Eu achei que alugava um quarto, colocava lá 100 mil pessoas dentro do quarto. Eu sabia fazer o quê? Sabia. Você é chique, né? Eu tô aprendendo ainda, né? Aí vai, meu irmão. Eu fiquei muito triste, moído, arrebentado. Isso nós estamos falando que anos aí? 2019, é pra você ver, ó. Moído, arrebentado. Por quê? Porque eu não tinha aquele valor para pagar o restante. Falou: pastor, mas eu oferto. Eu falei: não, o que é justo é justo. Mas como que é o justo? Mas eu não tinha para pagar. Aguenta aí. Eu fui na igreja onde esse pastor foi pregar. Eu dobrei o joelho e eu chorei bastante. Mas eu estava assim. Irmão, nós começamos esse ministério aqui em 2014. Essa igreja em 2014. Agora que nós começamos a colher os frutos, muitos de vocês estão aí na bênção. Muitas pessoas vão chegar ainda. Você vai ver, se Jesus não voltar, o que Deus vai fazer com o nosso ministério dentro dessa cidade de Ourinhos, para a glória dele. Muita gente sendo liberta, sendo curada. Mas meu irmão, eu chorei, dobrei o joelho e chorei. Falei: Senhor, olha, pai, eu agradeço o Senhor por tudo, mas eu vou te falar, eu estou esgotado dessa situação de não conseguir. Irmão, eu não ia nem no mercado comprar as coisas, para você ter noção. Ah, pastor, é só pegar e trabalhar e fazer trabalho para fora e
e pastorear. Esse é o problema, você quer dar o seu jeitinho, por isso que as coisas não dão certo. Eu decidi, entreguei, fui de cabeça, obra, ministério e nada mais. Faz uma vinheta para mim aqui, pastor, dia da minha propaganda. Faço de graça, eu não quero receber nada, só quero receber de algo que seja pela obra de Deus. Foi decisão minha, decisão minha. Pastor, até a prefeitura está chamando para trabalhar. Agradeço pelo convite, mas eu não vou. Eu sou pastor em tempo integral, eu não vou. E olha que ganhava muito bem, hein, na prefeitura. Não fui. Você precisa saber dessas coisas. E por quê? Acreditando num sonho. Mas eu orei aquele dia: Senhor, tá difícil, hein? Olha, eu não consegui proporcionar um. Só sei, meu irmão, que aí eu falei: eu tinha levado alguns livros lá. Esse pastor ainda disse: ô pastor Coutinho, é o seguinte, eu não sei que valor que eu vou ganhar de oferta aqui, mas eu vou te dar. Eu falei: não, por favor, eu não quero. Obrigado mesmo, mas eu não quero. Fique em paz. Só anuncie os livros aí. Ele anunciou os livros. Coloquei os livros lá fora. E, meu irmão, pensa no momento que não vendeu nada para ajudar. Não vendeu nada. Mas eu falei que ia pagar o cara do hotel. Aí chegou um presbítero lá, bacana ele, gente boa. E ele chegou: pastor, vendeu alguma coisa? E eu falei: pai, vendeu nada. Mas, gente, você está ali num pique. Quem consegue abrir um sorriso ali naquele momento, hein? Quem consegue? Você que é homem, você sabe do que eu estou falando. Hã? Você consegue ficar: que alegria, E aí, pastor, vendeu alguma coisa? Vendeu nada. A garganta, a voz que até assim, não vendeu nada. Se falar para essa querendo chorar, aí você já derrama, né? Como assim, pastor, não vendeu nada? Ei, gente, tem livro do pastor aqui. Gente, começou um rebuliço. E começaram a comprar os livros, que eu vou te falar, para a glória de Cristo Jesus. Fui lá, cheguei para o cara e paguei. Eita, Deus fiel. Isso tem a ver com essa história, pastor? Caindo em si. Chegou um momento, eu falei: chega. Eu sempre fui dizimista, irmão. Sempre fui ofertante, irmão. Mas era um momento, processo. Eu disse: chega. Chega. Não é uma briga com Deus, é uma briga de mentalidade. Não, chega. Precisa disso talvez, hein? Talvez está andando de fracasso em fracasso. Hoje talvez você caia em si, dizendo: chega. Talvez em pecado. Ei, não adianta você estar numa vida errada e o pastor pregar uma palavra ruim, assim, não ruim, né? Uma palavra que não te agrada, e você sair da igreja nervoso, falando outra coisa, mas na verdade você sabe que você foi confrontado pela palavra. É mais fácil fazer o quê? Cair em si. Mudança, transformação. Como que é uma frase que eu vi antigamente: se corrigia crente mudava de vida. Hoje corrige crente, ele muda de igreja. Não aceita correção. E não adianta, gente. Se a gente não passa em testes aqui, é corrigido, não passa em teste, não passa, e vai mudando de lugar, a gente nunca vai crescer. Agora, se a gente permanecer firme, recebendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente vai prosperar. A gente vai prosperar. Deixa eu perguntar para você: você tem um coração ensinável? Isso vai ser bênção para você. Tem que cair em si. O que eu estou fazendo com a minha vida? Que história é essa que eu estou servindo a Deus de qualquer maneira? Que história é essa que eu não estou buscando mais a Deus como deveria buscar? É você que tem que cair em si. Ei, pastor não é fiscal de pecado. Ô, meu irmão Joãozinho, como que tá? Ô, pastor, tudo bem? E aí, pecou hoje, pecou ontem, como que vai? Não esquece, irmão, esquece. Eu estou aqui para instruir a palavra. É você que precisa se examinar, é você que precisa. Será que eu não estou ouvindo, deixando me levar por conversinhas? Deixando me levar. Ei, vai ganhar o que você ficar ouvindo conversinhas sobre membros da igreja? Sabe o que você vai ganhar? Um desânimo na fé. Não, aí a pessoa vem como se estivesse desabafando para você, desabafando coisa nenhuma. A pessoa está vindo, e se você não tomar cuidado, Satanás está enchendo o teu coração,
está fazendo com que você se esfria. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe que é fito? Seus olhos têm que estar em Jesus. Eu sempre vou contar aquela ilustração da pessoa que diz: pastor, estou saindo da igreja, por quê? É muito problema aqui, é fofoquinha aqui, é problema dali, é problema na equipe de louvor, é problema na equipe de pregação, é problema nisso, problema muito. Antes de sair, dá uma 7 voltas na igreja, só que não derrama água não. Vai com o copo cheio, não derrama água não. Ah, mas por que, pastor? Quer sair? Quer, então vai. E o cara vai dar uma volta. De repente ele chega e fala: pastor, eu posso sair agora? Não derramei nenhuma água. Ah, é? Que legal. Você viu o problema no círculo de oração? Não vi. Você viu o problema no louvor? Não vi. Você viu o problema na pregação? Não vi. Você viu o problema na fofoca? Não vi. Por quê? Porque você estava com o olho na água, no copo da água, copo de água. Se os crentes ficassem com os olhos em Jesus. Ei, pastor João está aí de prova, o meu pastor que me batizou. Eu não consigo entender os novos convertidos de hoje, pastor João. Eu não parava, ainda continuo de buscar a Deus, de querer a casa de Deus. Mas os novos convertidos querendo não buscam. Posso falar tudo? Não tem fome de Bíblia, não tem fome de palavra. Ei, meu irmão, talvez você nunca mais volte, talvez por causa de uma mensagem dessa, mas eu prego com amor aqui. Preste atenção aqui, meu irmão. O crente precisa ter fome de Bíblia. Nós não vamos vencer se a gente não conhecer as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Mas que bom que você está aqui, pelo menos hoje, né? Culto de domingo, você está aqui para ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer no nome de Jesus que uma chama, um fogo irá queimar no seu coração. Quero ver quem está recebendo aqui. Um fogo irá queimar no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fogo do que, pastor? O fogo de vontade de buscar a Deus, o fogo de vontade de caminhar com o Senhor, de ler a palavra do Senhor. Estou um pouco desanimado, pastor. Não vai pegar o WhatsApp e mandar mensagem para a irmã da igreja ou irmão da igreja. Você vai orar em língua, vai entrar no seu quarto, vai começar a dizer: Senhor, eu estou aqui, só o Senhor conhece o meu coração. Não adianta, meu irmão. Está errado, toma uma correção. Vai se apoiar nas pessoas, não vai mudar de vida desse jeito não. Vai no Senhor. Quantos já foram no Senhor e o Senhor chegou e falou para você: você está errado? Aqui ó, Senhor, tá errado. É que nem os maridos, né? Tem uns maridos que minha esposa, pastor, vai orar. Aí vai orar e Deus fala: você está errado, varão. As varoas ficam tudo contente agora, hein? Aí você vai orar em línguas, né? Porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, não dá tempo para ficar explicando. No nosso curso a gente vai falar sobre uma aula toda sobre oração em línguas. Mas você vai orar em línguas, a gente sabe que quando a gente ora em línguas, nosso entendimento fica sem fruto, isto é, nós não entendemos o que nós oramos. Nós não entendemos o que nós estamos orando, mas é uma oração perfeita. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14 que nós oramos de fato. Ou seja, há uma mensagem por trás dessas línguas estranhas que nós estamos orando. Aí a pessoa está achando que está certo na situação, vai lá, vai orar em línguas. Aí a hora que está orando em línguas, aí Deus começa a mover. Deixa eu trabalhar nisso, trabalhar naquilo. Porque, meu irmão, a oração não é um meio pelo qual Deus faz o que você está pedindo. A oração é um meio pelo qual Deus faz uma transformação no teu coração. É algo poderoso. Então quando você está orando em outras línguas ali, é Deus falando: você precisa mudar nisso, mudar aquilo. Eu vejo pelos olhos da fé você mudando em nome de Jesus. E eu também. Todos nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem que o Senhor está com você aí, hein? Olha lá o Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. É uma decisão, hein? Não temer. É uma decisão que você tem que tomar, de não temer diante do inimigo. É uma decisão. O texto continua dizendo: o que é que alguém pode me fazer? Por que ele faz essa pergunta?
o que é o verso 6 ainda. Por que o que é que alguém pode me fazer? Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele vai dizer o seguinte: se o Senhor está comigo, o que é? Quem pode me fazer alguma coisa? Quem está aí? O verso 7 diz: está aqui com a gente? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. E aqui eu não estou falando inimigo, carne e sangue, porque esses não são os nossos inimigos. Aqui eu estou falando todos aqueles espíritos malignos que tentam armar emboscadas contra mim e contra você. Ei, por um caminho eles virão, e por 7 eles fugirão de nós. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. É Deus que está guardando a tua casa, é Deus que está guardando a sua família, é Deus que está guardando a sua vida. E a última coisa para nós confiarmos no Senhor é o quê? Que o Senhor é meu pastor. Uau! Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Essa é a convicção que você tem que ter na palavra de Deus. É a convicção que você tem que ter, que o Senhor é teu pastor. O verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, olha a confiança do salmista, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não vou dizer que derrotas vão me seguir, eu não vou dizer que fracassos irão me seguir. Eu vou dizer que a bondade e misericórdia do Senhor cercarão toda a minha vida, toda a minha existência. Se alguma coisa deu errado aqui, não é porque o Senhor está me punindo, ou porque não, se algo deu errado na minha visão, é porque Deus tem uma porta muito maior para mim. Se algum trabalho te mandou embora, não é porque você, meu irmão, está amaldiçoado, ou Deus não está com você. Não. É porque Deus tem preparado para você algo ainda maior. A cabeça do crente, a cabeça do filho de Deus, é o capacete da salvação. Ele não confessa fraquezas, fracassos, limitações da sua vida. Não, ele diz: o Senhor está comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai dizer: o Senhor está comigo. Esta semana você vai dizer: o Senhor está comigo. A bondade do Senhor me cerca, a fidelidade do Senhor me cerca. Grande é a fidelidade do Senhor na minha vida. Eu confio nele, eu vou descansar, eu vou dormir tranquilo, porque Ele está cuidando de mim. O Senhor está cuidando. Tem coisa boa de Deus chegando para as nossas vidas. Tem coisa boa chegando, sabe por quê? Ah, pastor, mas é a luta que vai chegar. Ah, Deus faz cooperar até uma luta. Tem a situação difícil que vem, uma situação complicada que vem, Deus coopera ainda para o nosso bem, em nome de Jesus. O Senhor Deus não perde a viagem, o Senhor Deus não perde a batalha. Ele está formando em mim, formando em você uma pessoa ainda melhor, em nome de Jesus. Eu vejo pelos olhos da fé a aperfeiçoamento do Espírito em você, de menino para homem e mulher de Deus, mulher de fé que confia no Senhor. Só quem acredita nisso, levanta a sua mão e diga aleluia. Pastor, mas são muitos que estão caindo, são muitos que desistem, mas eu não sou desses. Eu sou daqueles que perseveram e são salvos. Ah, meu irmão, Jesus disse: ai daqueles, eu não estou desse grupo. Eu sou filho de Deus, eu não sou filho do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. As coisas cooperam em meu favor.
Se não tem acontecido, que não é tempo, é Ele que faz, é Ele que realiza. Essa é a nossa confiança. Chacoalha quem está do teu lado, diga para ele assim, ó: essa é a tua confiança, meu irmão. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Tem gente que nem consegue olhar do lado, pelo amor de Deus, olha do lado aí, meu irmão. Fala para ele, recebe essa palavra em nome de Jesus. Isso, oh, coisa linda. Povo abençoado, hein? Glória a Deus. Você não vai ficar no meio do caminho, de maneira alguma. Você vai avançar no nome de Jesus Cristo. As coisas começarão a ter forma, vão fluir em nome de Jesus. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo me ajuda nas pregações. Aleluia. Eu creio. Tem alguém que crê aqui? Em nome de Jesus. Você vai descansar. Você vai descansar em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. O casal do amigo do Patrick e da Thalit aí, a irmã, quero falar para você, irmã. Você vai descansar, tá? Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas o Senhor está dizendo que é um tempo de descanso agora. Vai tranquilizar o teu coração. Tem coisas que a gente não entende. Por que aconteceu? Por que aconteceu dessa forma? Por que foi desse jeito? Mas o Senhor Deus tem um cenário já pronto, já preparado. Em nome do Senhor, eu não sei quando, eu não sou nem doido de falar quando, mas só sei que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, sinto de dizer isso ao teu coração. Os crentes vão descansar. Meu irmão, eu já estou encerrando já. Oh, gostei. Oh, gostei, Rodrigo, gostei. Segura. Segura, né? A canela tá até... Vai queimar. Deixa. Quem lembra desses corinhos de fogo aí? Eu era muito pequeno quando meu irmão pentecostal, canela de enxofre, Fábio Coutinho, que tá lá, ele ouvia essas músicas. Minha mãe também. Não, a mãe não, né? A mãe sempre foi worship, a mãe. Aqui é worship gospel, né? Não, worship pentecostal, né? Aqui, né? Ó o Nata, se falar um negócio de manto, o Nata já começa no teclado já. Querido irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo, as preocupações tentam assolar o nosso coração, mas meu irmão, a gente precisa confiar. Tem situação que não vai mudar nada a gente ficar aflito e preocupado, ok? Exemplo, um parente que está internado, uma causa na justiça, você não pode fazer nada. Ou algo que você tem que aguardar, você não pode fazer nada. O que você tem que fazer? Como o salmista disse, esperar com paciência, com confiança. É isso aí. Coloca o Salmo 40 aí, por favor. Glória a Deus. Vai dando linha para mim, vai falando, vai, continua, você vê. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vamos fazer um trato aqui, Igreja Pleno Evangelho. Um bom trato aqui. Qual que é o bom trato? Preocupar mais não. Aqui não é nada contra a organização, pelo amor de Deus. Quem conhece eu sabe, né? Vai se organizar mesmo. Jesus Cristo disse, antes de construir uma torre, senta, vê se calcula. Ok, não está nada. Organização é de Deus. Preocupação, não. Você não vai se preocupar. Mas amanhã você vai acordar cedo, já vai vir uma preocupação. Às vezes você vai sair do portão para fora, a preocupação vai tentar pegar você. Aí que é a fé, você tem que ficar firme. O quê? Não, eu vou adorar a Jesus. Eu vou adorar. Preocupação veio. Meu irmão, quem ora em outras línguas aqui, e quem não ora, o dom também é para você, tá bom? Esse recurso também é para você. Mas quem ora, vai orar em outras línguas.
Eu não oro por enquanto, pastor. Eu vou receber um dia ainda, amém. Você vai receber, mas coloca louvores, coloca canções. Vai no teu carro, faz que nem o Lucas Medrado, fecha a porta do carro, liga o som no alto e começa a cantar lá. O carro não aguenta mais de ouvir a voz do Lucas Medrado. André já não aguentou. André disse: vai pro carro, vai, some na minha frente. Mas você vai lá e começa, vai adorar, vai louvar, vai. Não permita a preocupação. Por quê? Porque você não vai mudar nada. Você não pode acrescentar um palmo. O que você vai permitir agora, irmã Valéria? A confiança em Deus sempre. Vai descansar. Eu decido, Marcos, a confiar, a descansar. Mas por que eu tenho que confiar, pastor? Por causa do caráter de Deus. Deus é fiel. Ele não mente. E Ele faz aquilo, meu irmão, o que Ele prometeu fazer, Ele faz. Você vai confiar. Confiar. E fechou a boquinha para murmuração e reclamação, abriu a boquinha para adoração. Ok? Eu estou até vendo seus vizinhos reclamando do som alto lá na tua casa, hein? Estou até vendo os louvores da tua casa. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. Ou aqui é do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Meu irmão, uma das virtudes, algo tremendo para a nossa vida, sabe o que é? É a gente passar sim por provações, mas decidir não viver com um rosto, um semblante de derrotado. Não. Passamos pela prova, pelas lutas, mas nós sabemos que a vitória está nas mãos do Senhor e Ele nos entregará. E quando chegar tem que testemunhar, sim ou não? Porque senão a gente contar na prova, fala para todo mundo, na hora que o testemunho acontece, né, o milagre acontece, né, irmão Jefferson? Aí a pessoa não fala. Tem um testemunho para contar? Não. Vergonha, não tinha vergonha de reclamar, mas para contar o testemunho tem. Eu profetizo em nome de Jesus muitos testemunhos sendo contados. Ei, eu já estou encerrando já. Pode ficar em paz. Está no espírito, não está na carne, não, pode ficar em paz. Mas você vai usar suas redes sociais, sabe para quê? Não é para desabafar. Eu não sigo ninguém, então não é indireta para ninguém. Você sabe que eu não faço isso. Você vai usar a sua rede social para quê? Para buscar a palavra? Não, eu também. Calma, você está. Você que está online, né? Que tem o irmão Rodrigo aqui na benção. Pode continuar, Rodrigo, pode continuar na benção aí. Só não é buscar a palavra que eu ia falar agora. Use para testemunhar. Isso. É isso aí. Use para testemunhar. Coloca lá o louvor lá. Enfim, irmão, dá um jeito. Dá um jeito. Em nome de Jesus Cristo. Finalizo dizendo o seguinte: se alegrar e celebrar a vitória só depois que ela acontece, qualquer um faz isso. Agora, celebrar a vitória antes dela acontecer, o Charles pegou, a Jéssica pegou também, o Felipe pegou, a Fran pegou, a Pamela pegou aqui também. Celebrar a vitória antes de você ver, aí é fé. Ou você vai ficar pensando: me preocupa, pastor, de celebrar uma vitória e ela não vir, né? A fé não pensa assim. A fé é a certeza, a convicção. É tempo de celebrar a vitória no nome de Jesus Cristo. Comece a celebrar a vitória. O diabo vai dizer: não, para com isso, que história é essa? Você vai celebrar a vitória. Você amanhã vai acordar cedinho na bênção, sorrindo, vai dizer: bom dia, Espírito Santo, obrigado pela vitória que o Senhor tem me dado nessa área, nessa aqui. Eu não sei qual área você precisa de vitória, mas você está recebendo essa palavra. Celebre no nome de Jesus. Adore a Deus, louve a Deus. Vem para a igreja mesmo, é isso aí, com entusiasmo. Venha para a igreja para ouvir a palavra. Que nem vocês vieram hoje, glória a Deus. Venham. Porque aqui, meu irmão, como diz o salmista, olha aí no verso 20, capítulo 23, né? Verso 6. Olha lá.
Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não sai deste lugar não, tá? Não sai desse lugar não. Não sai da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não. Permaneça, porque é aqui que nós recebemos esse alimento de fé. Eu recebo essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar.